servir. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, aqui do sono, dos sonhos, sonambulismo, manifestações visuais e locais assombrados. Uma vez que muitas das pessoas ainda confundem o sono com sonhos, as pessoas, hoje, se nós digitarmos lá no Google, a maior procura do Google hoje é exatamente uma interpretação dos sonhos, né? Como se isso fosse uma ciência exata, e nós sabemos que não é. O sonambulismo, que muitos associam, porque tem o sonambulismo físico, tem um sonambulismo mediúnico, manifestações visuais, onde nós temos aí uma variedade muito grande dentro do que o livro dos médiuns nos apresenta, e os locais assombrados. Então, que Deus esteja conosco. Vamos lá. O sono. Categorizados por Kardec de emancipação da alma, o sono e os sonhos são indicativos de que o espírito encarnado nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico pelo perispírito. Durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, no gozo, então, da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Kardec deixa bem claro que quem precisa de descanso é o corpo físico e não o espírito. O corpo físico precisa de refazimento, precisa recarregar as suas baterias, precisa de um novo combustível, mas não o espírito. E, segundo o Emmanuel, depois da vida, depois da dádiva da vida e do livre-arbítrio, há uma condição expressa para a reencarnação, é exatamente essa liberdade que o espírito vai usufruir quando o corpo físico repousa. Quando se diz que o corpo físico é uma prisão, é exatamente no sentido das restrições que ele oferece ao espírito uma vez liberto. Então, quando o corpo está repousando, o espírito aproveita para ir ao encontro dos seus familiares, dos encarnados, dos amigos, outros países. Única situação que precisa sempre ser lembrada: nós podemos ir do planeta Terra para os outros em condições inferiores. Em condições superiores, nós não temos. Então, é nesse sentido. O espírito, agora, tem aqueles espíritos que, libertos do corpo físico, é de acordo com a moral. Onde o espírito vai, enquanto o corpo está repousando, aí é questão de moral. O que ele vai fazer com esse tempo que ele tem livre, e desde que fique. Mas o sono é necessário. O sono é extremamente essencial para o corpo físico. Se nós olharmos a recomendação da lei divina, lá nos mandamentos de Moisés, quando ele diz, guardar, lá diz guardar o sábado, porque é o dia sagrado para o judaísmo. A Igreja Romana mudou para domingos e feriados. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem mostrar. Então, quando Deus, no mandamento, diz que é preciso deixar um dia para o descanso, é porque, já sabendo que o corpo físico, o corpo material, ele precisa de refazimento. Não tem condições de nós ficarmos 24 horas no ar. É esse o verdadeiro sentido e o objetivo do sono para todos nós. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha separado completamente do corpo. Qualquer que seja a distância a que ele se transporta, conserva-se preso sempre ao corpo físico por um laço fluídico, que serve para lembrá-lo de retornar a este
desde que a sua presença ali se torne necessária. Somente a morte rompe esse laço. Alguns chamam de cordão de prata, outros tem outros nomes que dizem. Nós sabemos que o perispírito, então, enquanto o corpo material está dormindo, o espírito continua ligado ao corpo por esse laço fluídico. Em qualquer lugar que o espírito esteja, se alguém tocar no corpo, se alguém precisar acordar, se acontecer alguma situação adversa, ou mesmo qualquer solicitação, o espírito é traído imediatamente para o corpo. A única recomendação que se faz em relação ao sono é que quando alguém está dormindo e você precisa acordá-lo, seja o mais cordato possível, seja o mais educado e respeitável possível. Não se deve acordar ninguém bruscamente, porque o espírito retornando do mundo espiritual para o corpo físico precisa de tempo, precisa de algumas horas, alguns minutos para que ele possa se ajustar no corpo físico. Senão, no decorrer do dia, nós podemos ficar com mau humor, nervoso, com sono, uma série de circunstâncias. Então, é uma questão de respeito. Mas o espírito só se desliga totalmente do corpo quando você tem a falência múltipla dos órgãos, aquilo que aqui na Terra se chama como morte. Mas estamos sempre ligados, qualquer que seja a região em que nós nos encontramos espiritualmente. A relativa liberdade adquirida pelo espírito encarnado durante o sono apresenta, contudo, algumas características que merecem ser assinaladas. Então, por que nós não lembramos? O sono, vamos assim dizer, Shakespeare dizia que o sono é o prelúdio da morte. O sono é como se nós estivéssemos treinando para o nosso desencarne. Por quê? Nós, mesmo cientes e conscientes, colocando o celular, o despertador para tocar amanhã, nós não sabemos se vamos acordar desse sono. Quantas vezes nós já não ouvimos as pessoas dizer: ah, fulano foi dormir e acordou morto, foi dormir vivo e acordou morto. Então, tudo pode acontecer, mas não existe. Algumas pessoas precisam de 8 horas de sono, outras precisam de 6, outros precisam de 4, alguns de 2 horas e outros de apenas alguns minutos. Desde que nós atingimos o ápice, que se conhece como sono profundo, às vezes 15, 20 minutos de sono profundo é o suficiente para esse refazimento espiritual. Mas vamos ver aqui algumas dessas características listadas para nós por Kardec. Nós temos, nesta situação do sono, a ampliação das faculdades psíquicas. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder. Sim, o nosso cérebro físico, ele é limitado. Quando o corpo físico dorme, então descansa, então nós estamos dormindo, o que acontece com o espírito liberto? O cérebro passa a ser o cérebro perispíritico, é o cérebro perispiritual, que é muito mais amplo, com muito mais recursos do que o encarnado. Nós não temos na carne, nós não temos todas as propriedades que o nosso cérebro perispiritual. Por isso, nós temos uma variedade maior de alcance e de compreensão das situações igual o sono. É por isso que está relacionado sono e sonho, como nós vamos ver, uma coisa a outra. Mas o sono exatamente para permitir a liberdade que o espírito se faz necessário, que o espírito precisa. Temos também, nestas situações, que o sono é o treino para a desencarnação.
O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Mas como nós temos essa energia, é um treino, sim, para a morte. Porém, como nós temos energia, como nós temos esse magnetismo e estamos ligados ao espírito, e o espírito é energia, o espírito é o combustível, então nós mantemos a temperatura. A única diferença que tem é que o cadáver geralmente é frio, é gélido, porque você não tem mais a energia, você não tem mais esse magnetismo. O espírito já não age mais sobre o corpo. Então, mas na situação do sono, nós mantemos a temperatura porque estamos ligados ao espírito pelo o chamado cordão de prata ou pelos os laços espirituais, os vários corpos espirituais que todos nós hoje conhecemos. E o sono, ele também viabiliza o encontro com os entes queridos e com os bons espíritos. Por efeito do sono, os espíritos estão sempre em relação com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. O texto mantém o céu, tá? O livro dos médiuns, ele fala céu. Então, por uma questão de direito autoral, nós não podemos modificar o texto. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, enquanto nós estamos dormindo, é uma possibilidade, é uma oportunidade de recebermos informações, conhecimentos, rever o nosso planejamento reencarnatório. Muitas vezes recebemos reprimendas e admoestações, muitas vezes recebemos direcionamento, recebemos recursos, mecanismos, incentivo para a nossa continuidade aqui neste planeta bendito. Então, como se diz, se nós estamos cansados, porque quem cansa é o corpo físico, as energias se esgotam, então a energia física, a energia animal, é como se nós enchêssemos um tanque de um carro e você anda o dia inteiro. Então, o que acontece? Chega no final do dia, o tanque está lá na reserva, e aí você precisa parar no posto para reabastecer para amanhã. A mesma coisa é o sono para nós espírita. É essa forma, aquela bateria que está fraca, nós vamos no autoelétrico para recarregar, dar uma carga lenta aí durante a noite, para que amanhã tenhamos novamente a disposição necessária para as nossas atividades. E associado ao sono, que é extremamente necessário, então, como dissemos, está inclusive inserido dentro de uma interpretação na lei mosaica, os sonhos é o resultado imediato do sono, conceituado pelos orientadores da codificação espírita como a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Todas as pessoas sonham, uma vez que o espírito continua em plena atividade enquanto o corpo físico dorme. Apenas não se recordam dos acontecimentos ocorridos na outra dimensão da vida. Como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos físicos. Aqui é bem fácil de nós compreendermos, uma vez que nós, por exemplo, estamos estudando mediunidade. Por que existe mediunidade consciente e inconsciente? A mediunidade consciente é por quê? Porque a mensagem passou pelo cérebro físico. Então, o cérebro físico, o corpo capta. O médium inconsciente,
a mensagem não passa pelo cérebro físico, é direto pelo cérebro perispiritual. Então, o corpo não participa, por isso não lembra. A mesma coisa é o sonho. Como o corpo não vai acompanhando o espírito, então o nosso cérebro físico ele é limitado. Imaginemos o nosso cérebro físico do tamanho de um limão e o nosso cérebro perispiritual do tamanho de uma melancia. Então, quando o espírito retorna para o corpo, essa melancia ela é condensada até ficar do tamanho de um limão. Por isso que nós, na realidade, nós não lembramos dos sonhos completamente. Nós lembramos de fragmentos do sonho. Já imaginou? Todos nós já fomos à feira. Imagina aquele maracujá de gaveta, aquele maracujá todo maduro ali que já está enrugadinho. Então, naquelas curvas, naqueles detalhes, nós não temos essa compreensão. Por isso, nós não temos a total compreensão do sonho. Por isso, não existe uma interpretação do sonho. Não tem alguém que vai ler. Ah, eu sonhei com um cemitério, é morte. Não, não tem nada uma coisa a ver. Poderia ser um recomeço. Morte é um recomeço, é um refazimento, é uma nova etapa, é um novo ciclo. Ah, mas eu sonhei que um cachorro, isso significa traição. Não, não tem nada uma coisa a ver. Há muitas vezes no nosso sonho, a espiritualidade, os benfeitores, eles plasmam alguns objetos para que nós possamos ter uma referência. Então, eu durmo, por exemplo, e sonho com o Valdir que aconteceu um acidente. Aí eu ligo para ele de manhã, todo nervoso. Ó, Valdir, toma muito cuidado hoje, porque eu sonhei que você sofria um acidente. Ele vai dizer para mim: bom dia, Sebastião. Muito obrigado pelo cuidado e pelo carinho, mas o sonho é seu. O sonho é meu, não tem nada a ver. Mas por que o Valdir estava fazendo no meu sonho? Significa que ele também estava sonhando o mesmo sonho? Não. Mas, de repente, a espiritualidade colocou ali a figura do amigo Valdir para mim ter uma ideia do que se tratava. O acidente pode ser, não é que vai acontecer um acidente, mas o envolvimento da situação é simplesmente para que eu pudesse pensar no que aconteceu. Um acidente, o Valdir, não tem nada a ver. Acidente, como se diz, destruição, catástrofe, tudo isso, mas nem sempre existe uma interpretação correta. E o sonho é nosso. Então, é isso que está dizendo. Não se preocupem com sonhos. Os sonhos premonitórios, os sonhos, nós vamos ver daqui a pouquinho as suas qualificações, mas o sonho não é tudo o que acontece que é de nossa responsabilidade e que nós precisamos receber, de fato, nós recebemos em plena consciência daquilo que nós somos. À medida que a pessoa desenvolve a capacidade de lembrar dos sonhos, há orientações médicas e psicológicas a respeito. Os sonhos se tornam mais nítidos. São aquelas pessoas que falam que sonham coloridos. Geralmente o sonho é em preto e branco, nós não conseguimos decifrar. Quando se fala de sonho espírita, como ele diz, mais nítido, como vamos ver, é exatamente aquelas pessoas que falam que sonhou colorido. Surgem, então, com frequência cada vez maior, os chamados sonhos espíritas, assim denominados pela lucidez e coerência das lembranças. Essa situação é de grande valia para o encarnado, auxiliando-o em seu progresso espiritual. Então, eu estou aqui, aí eu vou repousar, vou descansar. Aí eu lembro, no sonho, eu sonhei que fui a um determinado lugar e encontrei o Luizinho, nosso querido Luiz Carlos, o Luizinho aí aí do União. E aí nós conversamos, falamos algumas coisas que até eu lembro. Sim,
Isso é permitido, isso é um sonho espírita. Por quê? É uma emancipação da alma, é um desdobramento. Na realidade, eu não sonhei. Na realidade, eu fui levado para visitá-lo. Foi permitido que nós nos encontrássemos. E o nosso diálogo, o que ocorreu ali no nosso diálogo, é porque, ao mesmo tempo que é um alento para ele, para mim é uma responsabilidade. Porque eu não posso sair falando para todo mundo que eu sonhei com o Luizinho e que nós conversamos isso e aquilo. Jesus, na transfiguração do Tabor, quando aparece lá Elias e Moisés, ele recomenda a Pedro e João e Tiago: tomem cuidado, não falem para ninguém, exatamente para não cair na mistificação e também no fanatismo. Então, quando o sonho é nesta situação, às vezes nós vamos visitar um parente, é permitido que esse parente venha até nós. Então, é uma outra situação que nós falamos. Nós já falamos sobre isso aqui na aula, quando nós falamos naquela aula sobre emancipação da alma. Mas é muito diferente esses sonhos dos sonhos, vamos chamados, comuns. Os avisos, por meio dos sonhos, desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. É com frequência a ocasião em que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhe dar conselhos mais diretos. São numerosos os exemplos autênticos de avisos por sonhos. Porém, não se deve concluir daí que todos os sonhos são avisos, nem ainda menos que tudo que se vê em sonho tenha uma significação qualquer. Deve-se incluir a arte de interpretar os sonhos no rol das crenças supersticiosas e absurdas. Então, para evitar essa propagação dos ledores de sorte, para evitar o charlatanismo, nós temos que evitar essa coisa de interpretar o sonho. Porém, sim, inclusive a Bíblia é repleta. A vida do Cristo, se nós observarmos, ela está sempre relacionada na infância com sonhos. Por quê? Maria foi avisada? Foi em sonho? Não. Ali é uma vidência. Ali Maria era médica. Mas José, em sonho, era avisado. Foi avisado da concepção, foi avisado para fugir de Herodes, foi avisado para retornar a Belém. Então, José, por exemplo, que era numa evolução espiritual, estava numa situação inferior a Maria, então o arcanjo que com Maria falou diretamente: salve, ave cheia de graça. Então, bendita és tu entre as mulheres. Então, ali, ele apareceu, ele se manifestou para Maria. Para nós é uma aparição, é uma materialização. Mas para José, que estava numa outra condição, então era através de sonho. Mas depende da criatura. José, ele poderia estar numa condição inferior, mas ele tinha fé, ele acreditava, tanto que ele seguiu à risca as orientações que ele recebeu em sonho. E nós, muitas vezes, por causa da superstição e por causa desse misticismo, é que nós confundimos. Então, às vezes, quando nós abrimos olhos no corpo físico, nós, nossa, eu sonhei assim, assim, tem aquela nitidez, mas de imediato nós já preocupamos, será que o despertador tocou? Tem que fazer café, preciso tomar banho, tem que comprar pão. Nós já trazemos as nossas atividades físicas, as nossas atividades cotidianas e já misturamos com o sonho. E aí nós não conseguimos gravar na nossa memória física aquilo que nós recebemos com tanta nitidez no mundo espiritual.
O sonho nem sempre é a lembrança de uma vivência espiritual, podendo ser uma simples mentalização do espírito em torno de suas preocupações cotidianas. Neste caso, o espírito não se vale da emancipação espiritual, limitando-se, junto de seu corpo em repouso, envolver-se mentalmente com seus problemas, desejos ou apreensões. Então, eu estou aqui preocupado. Ai, será que vai ter vacina? Será que eu não vou conseguir tomar a terceira dose da vacina? Será que vai acontecer? E agora os casos estão aumentando, e se eu precisar? Então, quando o corpo físico vai repousar, que precisa, o espírito não sai de perto. O espírito fica como que sentado ali na beirada da cama, olhando para o corpo. Por quê? Porque ele tá tão envolvido nas situações do dia a dia, nas situações do cotidiano, que ele não se permite nem ouvir os benfeitores. Então, não tem emancipação, não tem um desdobramento. É igual quando nós ficamos velando ou olhando um ente querido que, de repente, está com febre, ou quando nós olhamos os nossos filhos que estão dormindo. É a mesma coisa. Então, nem sempre o espírito consegue fugir das situações do dia a dia. Então, por isso, agora, todos sonhamos? Sim, mas nem todos lembram. Todos nós que dormimos, o espírito vai alçar o voo livre e fazer viagens, vai conhecer, vai receber orientações, fazer curso, assistir aula? Também não, mas neste caso. E muitas vezes podemos sim, os nossos benfeitores. Aí, de repente, é o nosso benfeitor que está falando. Olha, muda, deixa de tanta raiva, de tanto ódio. Vai, olha, é preciso perdoar. Isso acontece, não existe vítima, não existe credor. Só que, de repente, vem isso na figura do meu pai, me dando um conselho. É muito mais fácil eu gravar o conselho e a orientação vindo de um ente querido de que alguém que eu não lembro a face. Então, por isso, muitas vezes, esses rostos conhecidos que se apresentam é para ilustrar as orientações do que nós temos durante o sono através dos sonhos. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele propõe a seguinte classificação dos sonhos. Os sonhos comuns, segundo ele, é a repercussão de nossas disposições físicas e psicológicas. Então, se você está nervoso e agitado, é claro que você vai transferir essas emoções e esses sentimentos para aquilo que você está vivenciando. Reflexivos é uma exteriorização de impressões e imagens arquivadas no cérebro físico e no perispírito. Então, de repente, quando nós temos, você fala, nossa, mas eu já vi isso, eu já vi esse livro, eu já vi esse filme, eu já ouvi essa música, eu já ouvi essa melodia. Ou você encontra uma pessoa e fala, nossa, parece que eu já te vi, eu já te conhecia. Tem certeza que é a primeira vez que eu te conheço? Eu nunca te vi mesmo, é a primeira vez? Sim, porque muitas vezes essa imagem que nós trazemos está no nosso cérebro perispiritual, está no cérebro do perispírito. E aí, associado ao cérebro físico do nosso dia a dia, então é o que faz com que nós, por isso ele fala reflexível, é uma soma do físico e também do perispírito. Os sonhos espíritas é a atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Por isso, esse sonho espírita é conhecido como emancipação, alguns chamam de viagem astral. Não vamos falar que é, porque futuramente nós vamos fazer aulas sobre esses temas e vamos ver que emancipação da alma é uma coisa, desdobramento é outro, viagem astral é outro, e esses encontros no mundo espiritual são outros. Mas, por enquanto, compreender que o sonho espírita é essa emancipação da alma, é o espírito liberto
vivendo as suas experiências do pretérito e também da atual encarnação. E os sonhos comuns, que são os sonhos comuns, aqui é uma reclassificação, ele está explicando. Os sonhos comuns são aqueles que refletem nossas vivências do dia a dia, o nosso cotidiano, os nossos afazeres. O espírito, desligando-se parcialmente do corpo, absorve as ondas e as imagens da sua própria mente, das que lhe são afins e do mundo exterior, já que nos movimentamos num turbilhão de energias e ondas vibrando sem cessar. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. São muito frequentes, dada a nossa condição espiritual, puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. É também o reflexo de impressões e imagens arquivadas no cérebro durante a vigília. Então, o que ele está dizendo? Quase não tem exteriorização, porque esse daqui está muito ligado ao nosso cérebro físico, às nossas lembranças. Então, quando nós entramos naquele processo de vigília, onde você está ouvindo o som ou a televisão ligada, você está ouvindo o cachorro latindo, as crianças brincando e tudo, mas, ao mesmo tempo, parece que você está no mundo espiritual. Então, nós não estamos nem totalmente no corpo e nem totalmente desligados. Por isso, nestas situações, nós conseguimos acessar alguns arquivos do nosso perispírito. Então, muitas vezes, aquilo, uma culpa, muitas vezes, quando nós ficamos nos consumindo por algo que nós fizemos e que causou dor, sofrimento, ou que magoamos alguém, ou quando nós, por um simples rompante emotivo, nós maltratamos alguma pessoa. Então, essas imagens ficam como que girando na nossa mente, e aí, por ser muito comum e por nós sermos ainda seres muito materiais, termos muita necessidade da matéria, então a nossa vida física é muito comum. Às vezes nós assistimos um filme, às vezes nós lemos um livro, às vezes um acontecimento em nosso lar vai refletir estritamente nesses sonhos comuns. Nós ficamos como que digerindo os acontecimentos que são traduzidos na forma desses sonhos comuns. Os sonhos reflexivos, eles também podem ser classificados como aqueles em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente, no inconsciente e no superconsciente, e plasmadas na nossa organização perispiritual. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com os fatos e paisagens remotos desta e de outras existências. A modificação vibratória determina, pela liberdade de que passa a gozar o espírito no sono, o faz entrar em relação com os acontecimentos e cenas de eras distantes, vindos à tona em forma de sonho. Mentores espirituais poderão trazer acontecimentos de outras vidas, cujas lembranças nos tragam esclarecimentos ou advertências. Então, nestes sonhos reflexivos, como nós vimos, por causa nós temos a matéria e o perispírito, então os benfeitores espirituais, eles conseguem acessar o nosso arquivo, o nosso cérebro perispíritico, e de lá eles tiram as informações e as imagens necessárias para nos esclarecer. Então, desta forma, eles podem nos orientar.
eles podem nos direcionar, esclarecer, pode fazer as admoestações, pode nos dar bronca, pode dar as reprimendas, fazendo com que nós voltemos a ter a responsabilidade dentro daquilo que é o nosso planejamento reencarnatório. Uma coisa que importa muito saber é que o universo é harmonia, e o universo ele não tem a palavra articulada. O universo ele não entende palavras. O universo é frequência. Por isso que ele fala de vibração, modificação vibratória. É frequência vibratória. A importância de se preparar para dormir. Então, por mais agitado, por mais turbulento que seja o nosso dia, é preciso, na hora em que nos propormos a ir descansar o corpo físico, se preparar, tomar o banho, fazer a nossa asepsia, a higiene, sim, mas principalmente a asepsia e a higiene espiritual, moral, para que nós possamos, então, ir ao encontro dos responsáveis pelo nosso planejamento reencarnatório. Anjo da guarda, anjo guardiões, espíritos afins, os nossos familiares. Porque é nesta oportunidade que nós, nestes sonhos reflexivos, nós acessamos muitas vezes as nossas vidas pretéritas, o fato que aconteceu que hoje tanto nos incomoda. Poxa, por que eu não tenho uma casa? Por que eu trabalho há tantos anos pagando aluguel? Por que o meu dinheiro nunca sobra? E isso, às vezes, vira um tormento na vida da criatura. E num momento de um sonho reflexivo como esse, então eles levam lá que numa vida pretérita, você se apossou de um imóvel que não era seu. Você abusou da confiança, do amor, do carinho de uma pessoa e você se apropriou de um imóvel que não era seu. Você se apropriou de bens das pessoas que não era seu. Então, nesta vida agora, você está pagando um aluguel, é uma maneira de você ressarcir o prejuízo que você tirou daquelas criaturas. Mas não é que você está ressarcindo para a pessoa de quem você lesou. Não, não é necessariamente para a mesma pessoa, mas é uma coisa. Ah, quer dizer, então, que todas as pessoas que pagam aluguel é porque abusaram e ficaram com... Não, não existe uma regra geral. Nós só estamos dando ilustrações e imagens do que pode acontecer para facilitar o entendimento. Tá bom? Poderão os espíritos inferiores motivarem essas recordações com a finalidade de nos perseguirem, de nos amedrontar, desanimar ou humilhar, desviando-nos dos objetivos benéficos da existência atual. Quando falamos da importância de se preparar para dormir, aqui está, porque os espíritos inferiores, eles também acessam, sim, têm condições de acessar, sim, o nosso pretérito, a nossa folha corrida, eles têm acesso. Quem já leu as obras do André Luiz, e principalmente do Manuel Filomeno de Miranda, sabe muito bem que existe uma escola de obsessores. Sabe muito bem que, como o próprio André Luiz disse, eles conseguem acessar os nossos arquivos exatamente nas nossas falhas morais. Nós abrimos essas pequenas brechas quando ficamos com raiva, com ciúme, com inveja, quando temos esses pensamentos libidinosos, nós estamos, na realidade, oferecendo recursos para que eles possam acessar o nosso HD lá, acessar o nosso passado. E aí eles acabam potencializando estas nossas falhas e essas nossas imperfeições exatamente para tirar partido disso. É daí que surgem o vampirismo, é daí que surgem esses espíritos que, quando grudam na criatura, muitas vezes levam até mesmo à fraqueza do físico, porque eles acabam
sugando as energias da criatura. Mas é exatamente como acessam no sonho. Se a criatura não se prepara para dormir, se o corpo físico oferece resistência para que ele aqui possa passar essa ideia de moral, de um bom homem, de uma boa mulher, de alguém que segue o evangelho, às vezes o espírito liberto vai para as zonas enfermiças, procuram os antros de promiscuidade. E lá, através do cordão fluídico, então, os desencarnados conseguem ver quem é desencarnado e quem é encarnado. E os encarnados que frequentam esses antros passam a ser acompanhados pelos espíritos que lá se encontram, exatamente porque eles passam a ser o fornecedor do combustível, do fluido que eles precisam para as obsessões. Os sonhos espíritas, a mais ampla exteriorização do perispírito. Desprendendo-se do corpo e adquirindo maior liberdade, a alma terá uma atividade real no plano espiritual. Leon Denis chama esses sonhos de etéreos ou profundos, por suas características mais acentuadas, emancipação da alma. Por fim, os sonhos espíritas refletem as lembranças da nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos, conversas, tarefas que desenvolvemos, entre outras situações. Ou seja, os sonhos espíritas é a oportunidade de nós nos encontrarmos com a equipe espiritual responsável pelo nosso planejamento reencarnatório. E é lá que nós recebemos os recursos e os mecanismos para que possamos desempenhar com clareza e com amor. O espírito se subtrai à vida física, desprende-se da matéria, percorre a superfície da terra e a imensidade onde procura os seres amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais. Dessas práticas, conserva o espírito impressões que raramente afetam o cérebro físico, em virtude da sua impotência vibratória. Nos sonhos espíritas, teremos que considerar a lei de afinidade. Nesta condição espiritual, o nosso grau evolutivo irá determinar a qualidade de nossos sonhos, as companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes nos quais nós permaneceremos enquanto o nosso corpo repousa. Às vezes nós nos acordamos agitados, às vezes nós acordamos assim, como se diz, estupefato, abrimos os olhos arregalados, porque muitas vezes nós estamos sendo perseguidos no mundo espiritual. E aí, qual é a nossa defesa? Como nós devemos procurar? Então, nós corremos para o corpo, e imediatamente o corpo ressente. Por isso acordamos assim, às vezes no meio da noite, suando, exausto. São essas condições. Então, o que ele está dizendo é isso, é a nossa condição vibratória, é a nossa, por ainda sermos imperfeitos, muitas vezes aqui na carne, na matéria, no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos enganamos. Mas o nosso pensamento, nós estamos fazendo uma coisa, mas pensando o outro. E os espíritos, por entender frequência, aquilo que nós estamos pensando, para os espíritos que estão à nossa volta, está acontecendo. É como se eles estivessem assistindo um cinema. O nosso pensamento, para eles, é materializado. Então, aquilo que nós estamos pensando, eles estão vendo acontecer. Por isso que às vezes fala assim, eu vou matar fulano. Para os que estão à nossa volta, muitas vezes eles chegam mesmo a vislumbrar essa cena. Por isso, o vigiai e orai que o Cristo tanto nos recomendou. No capítulo 8 do livro segundo do Livro dos Espíritos, porque são 4 livros, Livro 1, 2, 3 e 4, mas no capítulo 8 do segundo livro
de O Livro dos Espíritos, analisando a emancipação espiritual, Kardec coloca o sono como a primeira fase desse fenômeno que antecede ao sonambulismo e ao êxtase, que seriam estados mais profundos de independência pelo desprendimento parcial do espírito. Na questão 400, ele indaga se o espírito permanece voluntariamente no envoltório corporal. E a resposta de São Luís, que é quem responde a essa pergunta, a resposta é que o espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E quanto mais grosseiro é o envoltório, mais ele deseja desprender-se dele. Então, quando Kardec pergunta se o espírito permanece sempre ao lado, por favor, tem alguém que está com o microfone ligado e eu não consigo desligar. Mas vamos lá. Então, quando ele pergunta se o espírito fica ao lado do corpo, aqui se é uma vontade, o que ele diz é o seguinte: por ainda estarmos em uma condição espiritual bem grosseira, por nós sermos ainda crianças espirituais, então o espírito tem muita dificuldade para lidar com esse corpo material. Esse corpo físico é difícil para ele lidar. Então, todas as oportunidades que são oferecidas, o espírito quer se libertar. É esta a condição, por isso, os sonhos espíritas. O Brasil atingiu o menor patamar de pessoas com alimentação plena e regular. Relatos. Fala de Fernanda. Fernanda Ferreira da Fonseca, 60 anos. Apresenta problemas de saúde. E seu marido, que é caminhoneiro, que também tem problemas... Por favor, alguém desliga o microfone. Vamos lá. Na questão seguinte, Kardec pergunta se a alma repousa com o corpo durante o sono. A resposta é enfática. Não. Como o espírito jamais está inativo durante o sono, os laços que unem ao corpo se afrouxam. E como o corpo não tem necessidade da sua presença, o espírito percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, Kardec representa todos nós, porque ele faz uma pergunta, mas já pensando na seguinte: se aqui ele pergunta se o espírito fica ao lado do corpo porque quer, e São Luís responde que o espírito, sempre que pode, quer ir para o espaço, quer visitar outros lugares, aqui ele fala: a alma repousa como o corpo? Não, o espírito não precisa descansar. O espírito é incansável, o espírito não precisa de refazimento. O espírito precisa de atitude, precisa de trabalho, precisa servir. Mas com o corpo físico descansando, então esses laços se afrouxam. É como se nós colocássemos um cinto, o Valdir, né? Vou citar aí o Valdir, que são os que estavam aqui. Então, a gente coloca um cinto para segurar a calça no corpo e tudo. Mas à noite, geralmente, você coloca, mas você solta esse cinto. Então, o corpo não se sente tão preso, tão amarrado, tão acorrentado. Esse termo acorrentado, inclusive, é um termo muito usado que os espíritos, nas assistências de desobsessão, eles falam: ah, vocês me acorrentaram. Então, o espírito, enquanto o corpo está dormindo, o espírito aproveita essa oportunidade para entrar em contato com os seus. Vai para outro país, vai para outra região, vai visitar, como falamos, ter uma infinidade de coisas que o espírito pode fazer. E o que ele faz durante o período do que o corpo está repousando está relacionado diretamente à sua moral. É a moral que vai dizer o que ele vai fazer.
E aí nós temos, né, falando do sonambulismo. E o sonambulismo sempre vai trazer para nós algumas dúvidas, porque muitas vezes nós associamos o sonambulismo com aqueles nossos familiares que nós conhecemos, aqueles que andam de noite, tem uns que abrem a geladeira, tem uns que abrem a porta, tem outros que vão para o quintal. É um perigo, inclusive, para quem mora em apartamento, precisa tomar muito cuidado. Nos dois casos, tanto o sonambulismo espiritual como o sonambulismo físico. Então, algumas dúvidas sobre o sonambulismo para a gente poder esclarecer primeiro. O sonâmbulo caminha, algumas perguntas que é comum todos perguntarem. O sonâmbulo caminha de braços abertos e olhos fechados? É uma pergunta. O sonâmbulo fica com os olhos abertos, mas com o olhar disperso, não necessariamente de braços levantados. Ele caminha com olhos abertos? Sim, ele não sai batendo nas coisas. Ele está enxergando com os olhos do espírito. Então, ele é como se tivesse dopado, como se tivesse tomado um calmante, como se estivesse tomando algo que lhe colocou nessa torpeza. Mas ele está assim, ele está enxergando. Tanto que se tiver chave na porta, eles conseguem abrir, destrancar e muitas vezes, quando é casa, às vezes sair até para a rua. Mas muitos caminham normal, não necessariamente de braços levantados. A grande maioria caminha como se estivesse normal. Só os passos que são mais lentos, são meio como vacilantes, como se ele estivesse tropeçando. O sonâmbulo pode morrer se for acordado? Não é verdade. Pode, no máximo, ficar mais confuso e irritado. A pessoa está andando ali de braços abertos, ele é sonâmbulo. E aí você vai lá e acorda, sacode, que geralmente é o que a gente faz, pega a pessoa pelos ombros, pelos braços e acorda, acorda, o que, que você está fazendo? Pode morrer? Não, morrer não vai, mas como nós falamos, você está trazendo o espírito de uma forma brusca para o corpo. O espírito ele está semi-liberto. E aí, de repente, você traz ele na marra e de uma vez para o corpo. Então, a criatura desperta, mas isso causa irritação, causa mau humor e muitas vezes o susto, às vezes, pode até acontecer que está parecendo uma agressão. Mas é simplesmente a forma errada que a criatura se dirigiu a quem assim está. O sonâmbulo responde o que for perguntado? Pode responder de forma desconexa, inconsciente. Ele não vai responder articuladamente e não vai se lembrar do que falou no outro dia. Então, se você quiser travar um diálogo com um sonâmbulo, você pode perguntar? Pode, mas ele vai responder assim, ele vai responder para você, não, não é verdade. Olha, no máximo, vai ficar irritado, vai dar pausa na conversa. Ele não tem a mesma articulação de um corpo ativo. Então, e muitas vezes você pode conversar com um sonâmbulo sobre assuntos que nem é do seu domínio, e ele vai responder. Só que depois também não adianta, ele não vai lembrar do que ele respondeu. Mas às vezes você pode conversar com ele muito tempo, se a conversa for delicada, se for não for de uma forma brusca, em que ele possa se situar, tiver paciência e tolerância, não devemos fazer assim. Não devemos proceder. Como alguns falam, minha esposa, meu marido, se perguntar, ele conversa a noite inteira. Não devemos, até porque, pela nossa imperfeição, nós temos sempre como julgar como se ele estivesse falando uma verdade. E a criatura não está na posse de suas faculdades. Então, se fôssemos advogado, podia. Ele não está na posse do seu corpo, do seu direito. Então, o que ele falar não vale, não pode ser deduzido como certo ou correto. E o sonâmbulo, ele está inconsciente? Sim, por isso não se lembra de nada do outro dia. O espírito está liberto,
O espírito está ligado somente pelos laços estritamente necessários, capaz de conduzir o corpo físico a fazer aquilo que ele está sugerindo. É um estado de independência da alma mais completo do que o sonho, o sonambulismo. O sonambulismo é um estado de independência da alma mais completo que o do sonho, quando nele suas faculdades adquirem maior amplitude. A alma tem, então, percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Essa é a explicação à questão 425 do Livro dos Espíritos sobre a relação entre o sonambulismo natural e os sonhos. Ou seja, de acordo com a doutrina espírita, durante o sonambulismo, a alma pode fluir livremente, fazendo com que o corpo reaja de acordo com o que a alma vê. Resumindo e ilustrando, nós estamos aqui numa casa, nós estamos lá no Centro Espírita, no União, lá na casa, nessa casa bendita. Então, ali, a nossa visão é limitada, nós olhamos aquilo que está à nossa volta. Se nós subirmos em qualquer um edifício, um prédio que tem aí por perto, o que vai acontecer? Nossa visão será ampliada. Nós vamos ver o que estamos vendo do chão à nossa volta, mas vamos ver com mais clareza o que está à nossa volta. É isso que está dizendo. Nós não vamos ver em detalhes, nós não vamos ver, às vezes, pequenas coisas, mas nós vamos ter uma visão ampliada. Por isso que ele está dizendo. Então, é preciso compreender. Ele chega a falar, o Kardec, ele chega a falar que o sonambulismo é uma imperfeição do sonho, mas é simplesmente para ilustrar, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas o sonambulismo é um sonho, por isso que eu disse, se o sonho é nós numa casa térrea, então o sonambulismo seria nós lá em cima, na cobertura, no último andar de um prédio, onde a nossa visão está ampliada. Dessa maneira, a alma do sonâmbulo consegue ter uma percepção mais clara e precisa do que está à sua volta. Claro, tem a visão ampliada, dilatada. Já o seu corpo se move com os impulsos da vontade. A vontade é para o espírito o que as mãos são para nós, os humanos. Se nós queremos um copo d'água, então nós vamos lá, pegamos o copo, vamos até o filtro e tomamos a água. Então, com as nossas mãos. A vontade funciona assim para o espírito. Nós pensamos, nós temos essa vontade, o espírito realiza. O som, aqui para nós, ele é o condutor, o som para nós é o condutor da voz. Sim, no mundo espiritual, esses impulsos vêm através da vontade. Então, isso acontece devido à independência da alma e do corpo ser mais absoluta do que durante o sonho. O sonambulismo, então, ele está um degrau acima do sonho. É como se fosse promovido. Se o sonho é o ensino médio que nós estamos, então o sonambulismo já é a universidade, já é a faculdade, é uma percepção maior, é uma possibilidade mais dilatada das nossas necessidades. Logo, para o sonambulismo no espiritismo, o cérebro físico permanece adormecido durante as percepções da manifestação, ao contrário do que acontece ao sonhar, pois é o corpo espiritual que atua na compreensão das visões sonâmbulas. Por não haver registros cerebrais, diferentemente do sonho, o sonâmbulo não se lembra do episódio na manhã seguinte. Como nós falamos, o cérebro do corpo não participa. O cérebro do corpo, ele é isolado. Então, tudo acontece no cérebro do perispírito.
É o cérebro perispíritico, é o cérebro perispiritual. Pelo corpo não participar, pelo cérebro físico não ter acesso ao que está acontecendo, por isso nós não lembramos, o sonâmbulo não lembra no dia seguinte de nada que aconteceu. Por isso é preciso haver uma compreensão e um entendimento. Então, o sonambulismo não é uma deficiência, não é uma doença. É preciso que nós aprendamos a lidar. A mesma coisa, nós não podemos, o médio inconsciente, então, ele não é responsável pelo que ele está trazendo nas mensagens? Sim, ele é responsável, porque o médium precisa ter moral, o médium precisa ter disciplina, o médium precisa se instruir. Então, ele é responsável, exatamente para que possa atrair espíritos benfeitores. O médium consciente não tem essa situação, porque é o cérebro dele, o cérebro físico, então ele tem mais facilidade para lembrar. Mas não significa que ele vai lembrar para sempre. Pode lembrar logo depois da reunião, até a chegar em casa, mas também, já daqui uma semana, já não lembra mais o que aconteceu. No sonambulismo, a alma se transporta ao local dos acontecimentos, mas também pode presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção, como se estivesse vendo um filme, como se estivesse vendo aí uma projeção à distância. Pode falar com exatidão de coisas que, a rigor, ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções deles. Quando isso acontece, o encarnado atua como um espírito emancipado, o fenômeno anímico, e como médium transmite informações ao espírito. Tem pessoas que nesse sonambulismo, porque sonambulismo não é só você andar, não é só aquela pessoa que anda. Você pode estar num estado sonambúlico, mas o corpo estar deitado, repousando. Então, tem pessoas que falam em outras línguas. Tem pessoas que falam em línguas que às vezes nós nem conhecemos. Mandarim, às vezes fala na linguagem dos celtas, dos Vedas. Mas por quê? Porque é o espírito que está acessando. Isso está sendo acessado, essas informações estão sendo acessadas lá no seu cérebro perispiritual. Está guardado na nossa memória espiritual. Então, quando nós estamos nesse estado sonambúlico, quando o nosso corpo permite que o espírito esteja um pouco mais liberto, talvez vamos dar esse exemplo para ver se facilita. Essas correias que o pessoal usa para andar, por exemplo, com os cachorrinhos na rua. Tem uma que o cachorrinho vai e ela vai dilatando. Então, chega uma hora que você para e ele não pode ir mais do que ali. É a mesma coisa. Então, tem aqueles que são restritos. Você só pode ficar num determinado ambiente e falar de uma determinada coisa. Mas neste estado sonambúlico, muitas vezes, por acessar essas informações que o nosso corpo hoje não permite, mas que o espírito tem acesso. Então, compreender sono, o sonho, o estado sonambúlico, emancipação espiritual, frequência vibratória, tudo isso é muito importante. A importância que se tem para o descanso do corpo físico é porque o espírito precisa desta liberdade. Não importa para onde ele vai, mas o espírito precisa. A pessoa que tem dificuldades de dormir, a pessoa que não gosta de dormir, não, ela vai chegar um momento em que ela vai entrar em desequilíbrio, sim, espiritual, emocional e físico também. E chegamos, assim, às manifestações visuais, que são aquilo que nós conhecemos muitas vezes como
aparições, visões, porque quase sempre as pessoas em que mais pensamos, que ardentemente desejamos rever, jamais aparecem nos sonhos, enquanto vemos outras que não nos interessam e das quais nunca pensamos. Porque eu nunca sonhei com a minha mãe, porque eu nunca sonhei com meu pai, porque eu nunca sonhei com a minha filha. E por que eu sonho com um monte de pessoa que não tem nada a ver, que eu nem conheço? É essa a pergunta que está sendo feita, é essa a pergunta que está sendo realizada. Os espíritos nem sempre têm a possibilidade de manifestar-se visivelmente, mesmo em sonhos, e apesar do desejo que tenhamos de vê-los. Causas independentes da sua vontade podem impedir. Não é porque eu quero sonhar com meu pai que ele vai vir. Às vezes ele não tem autorização, às vezes ele não está em condições, às vezes ele não quer e o livre-arbítrio é respeitado. Então, às vezes a espiritualidade não permite, às vezes as condições não são elas, não oferecem, nós não oferecemos condições, o momento não é esse. Então, nós não vamos nos nossos sonhos, as manifestações, elas não acontecem de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com as nossas necessidades. Mas existem N fatores que podem permitir, mas também, da mesma forma, aqueles que impedem de se manifestar. A pergunta do Livro dos Médiuns 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver espíritos. Alguns gozam desta faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente, quase sempre é efeito de uma crise passageira. Então, tem pessoas que andam na rua, às vezes a pessoa encontra a Cris na rua, fala, nossa, Cris, a sua amiga, aquela amiga que estava com você, estava com um vestido tão bonito. E a Cris vai ficar falando, mas eu estava sozinha. Tá, mas tem pessoas que, para ver espíritos, para eles são perfeitamente normais. Essa faculdade, essa vidência, para eles é normal. Então, muitas vezes, eles têm até dificuldade de definir quem está encarnado e quem é desencarnado. E eles ficam com aquela lembrança. Em outras situações, no estado sonambúlico, é mais fácil porque estamos sempre libertos. Mas quando acontece dessas manifestações visuais para essas pessoas, a pessoa não vê durante os 24 horas do dia. É uma coisa passageira. É algo que aconteceu que permitiu que isso acontecesse. Foi só um fato. Isso seria, deixaria os médiuns doentes, poderia até mesmo levar ao desencarne, porque o médico já não teria mais condições de saber o que é real e o que é espiritual, o que ele somente está vendo e aquilo que é o verdadeiro eu. Então, essa faculdade de compreender essas manifestações visuais, elas vêm sempre, elas vêm sempre junto de uma necessidade de aprendizado para todos nós. A possibilidade de ver em sonho os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama de médium vidente. O médium vidente julga ver com os olhos, mas, na realidade, é a alma quem vê, e é por isso que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tenha a perfeita vista. Sim, o vidente, na realidade, ele não está vendo com os olhos do corpo, mas com os olhos do espírito. Por isso, muitos deficientes visuais, o Livro dos Médiuns não tinha esse mimimi quando foi escrito, então, por isso, o cego. Então, um cego pode perfeitamente ver, tanto que temos médiuns cegos que conseguem, inclusive, aí ditar psicografias, escrever perfeitamente e relatar as imagens que eles estão passando. Por quê?
nós vemos com os olhos do espírito e não com os olhos do corpo. Essas aparições, às vezes a pessoa tá vendo aquilo que ele identifica como sendo uma materialização, uma evidência, a pessoa está deitada, aí puxa o lençol ou puxa a coxa e fala, eu não quero ver. Vai continuar vendo do mesmo jeito, porque quem está vendo é o espírito, não é os olhos do corpo. É isso que ele está dizendo das manifestações visuais. É de espírito para perispírito, é de perispírito para perispírito, sem necessariamente o corpo. A pergunta 168, a resposta, o que ele está colocando lá é: cumpre distinguir que as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita dos espíritos. Então, isso acidental ou espontânea, evocada, ou que nós vimos, isso faz parte da vida do espírito. É natural, é efeitos físicos. Kardec usou muito dos efeitos físicos nas suas reuniões experimentais na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Foi graças a médiuns videntes, como a irmã Dufour, por exemplo, que possibilitou a ele, né, trazer tantos ensinamentos que estão contidos nos livros da codificação. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte das pessoas que aquele que vê, amou ou conheceu, e que o vem prevenir de que já não são deste mundo. Há inúmeros exemplos de fatos desse gênero, sem falar das visões durante o sono. Doutras vezes, são do mesmo modo parentes ou amigos, que, conquanto mortos há mais ou menos tempo, aparecem para avisar de um perigo ou para dar um conselho, ou ainda para pedir um serviço. Então, muitas vezes, sim, se for permitido, um pai pode vir solicitar ao filho, avisar de algo que está acontecendo, pedir para que ele faça uma modificação. Falei, olha, tem isso, eu deixei isso em tal lugar, desde que seja útil. Muitas vezes, nos casos de doença, que é o que está falando aqui, doenças terminais, então esses doentes têm contato com seus entes queridos, com seus familiares, que vêm confortar, que vêm fazer com que eles não fiquem com medo do desencarne, que não tenham medo de morrer. Então, eles já começam a fazer ali a companhia para aquela criatura. Às vezes, o doente passa muito mais a conversar e ver os familiares e os desencarnados do que propriamente os encarnados. E, às vezes, é permitido nessas manifestações, nessas aparições, que as pessoas que aí possam ver exatamente nesse sentido. Ah, nossa, eu sonhei com minha mãe pedia para mim pedir para celebrar uma missa, pedia para mim fazer um evangelho. Ah, minha mãe pediu para fazer isso para me cuidar da neta, pediu para mim cuidar disso, do meu irmão. Isso é perfeitamente comum dentro dessas manifestações. E não está ligado necessariamente a uma condição de você ser médium. Isso pode acontecer de uma forma passageira e transitória para qualquer um de nós. Visões são durante o sono e ocorrem nos sonhos. São mais comuns, relacionam-se ao presente, ao passado ou ao futuro. E a quadros simbólicos que decorrem das propriedades do perispírito, sua combinação fluídica e emissão abundante da afinidade. Então, visões é diferente de aparição. Apareceu, momentâneo, desfez logo em seguida. Visão, muitas vezes, como a imagem que aqui nós estamos. É a menina com uma amiga espiritual, com um familiar. Aqui, que foi retirado do livro Domínios da Mediunidade, o doente que está vendo que já tinha desencarnado, a aparição, aqui é a visão da Virgem de Lourdes,
lá em Fátima, em Portugal, que tem toda uma relação com a vidência das criaturas. Isso aqui foi feito durante a visão, ocorreu durante o dia, mas pode acontecer tanto num estado de perfeita saúde como numa doença terminal, por exemplo. Aparições são durante a vigília. As variações da forma decorrem das propriedades do perispírito. Ela vai de vaporosa, diáfana, de vaga, indecisa, como se fosse um clarão esbranquiçado, semelhante ao de quando encarnado. Formas nítidas, mas o rosto bem definido. Sim, as aparições, geralmente nós não conseguimos ver mãos, geralmente nós não conseguimos ver pés, porque exige muito ectoplasma. É preciso de médiuns de efeitos físicos, doadores de ectoplasma, para que essas aparições possam ocorrer, porque essas aparições são materializações. Então, há um desgaste do corpo físico. Por isso, muitas vezes, as formas que aparecem é o suficiente para que nós possamos identificar a criatura. E, às vezes, esquecem pequenos detalhes. Não é que esquecem, é porque não se faz necessário, porque é um desgaste do corpo físico muito grande. Os espíritos que se manifestam pela visão pertencem a uma determinada categoria? As aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília, no pleno gozo e completa liberdade da faculdade das pessoas. Apresentam-se geralmente de uma forma vaporosa e diáfana, de algumas vezes indecisa. Às vezes é só como se fosse uma pequena fumaça, é como se fosse ali, nós olhamos, mas só vemos como se fosse uma nuvem, não vimos detalhes. É isso que ele está falando, que vão desde um clarão esbranquiçados, cujos contornos vão se desenhando aos poucos, e de outras formas claramente acentuados, distinguindo-se os menores traços do rosto a ponto de descreverem com precisão. Então, muitas vezes, os espíritos, que essas aparições, às vezes aparecem com joias, vamos assim dizer, relógios, gravatas. No caso da Virgem de Fátima, eles identificaram as crianças que eram médiums, né, 9, 11 e 7 anos. Então, eles identificaram a imagem de Fátima, é um relato do que eles viram, o detalhe da cor do manto, do que ela trazia, a mesma coisa são dentre os espíritos. Então, nós temos desde aquela forma completa, que muitas vezes as pessoas pensam que é um encarnado, e às vezes é só um vulto que nós vemos passar. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? É normal nós nos assustarmos ao ver um espírito? Aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Então, sim, nós devemos temer os vivos, não temer os mortos. Na realidade, o que acontece é que nós nos assustamos. E quando assustamos, o espírito muitas vezes se vai. O espírito, às vezes, na nossa mudança vibratória com o susto, então quebramos essa afinidade fluídica e aí nós não conseguimos mais vê-lo. Mas assustar-se, ninguém precisa ter medo de espírito. Quem pode nos causar algum mal são os encarnados como nós. Aquele que vê um espírito poderia conversar com ele? Perfeitamente. E é justamente o que se deve fazer nesse caso, perguntando quem é o espírito, o que deseja e o que se pode fazer por ele. Porque se ele apareceu para cada um de nós, é porque existe uma razão, um motivo. Então, passa o medo, eleva o pensamento a Deus e a Jesus e você pergunta: posso fazer alguma coisa por você? Qual a razão da sua visita? Qual o objetivo? O que você quer de mim? O que você espera de mim? O que eu posso fazer por você? Posso te ajudar de alguma forma?
mas não dessa forma. Vá devagar, com calma, e, se for possível, travar um diálogo que ele seja o mais proveitoso para nós e para o espírito. E os locais assombrados, eu vou praticamente não tem muito, eu vou me ater somente às explicações que, porventura, é misticismo, que muitas vezes é crendice que existe, mas por mais devido ao nosso tempo. Mas vamos lá, se ficar alguma dúvida, depois do nosso tempo, depois da prece final, eu fico aqui e respondo as perguntas de todos, tá bom? Então vamos lá. Na questão 132 do Livro dos Médiuns. A crença na existência de locais assombrados tem a sua origem nas manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e também na insistência de alguns espíritos em se mostrarem em alguns lugares. As seguintes respostas foram dadas a Kardec sobre este assunto. Então, Kardec, vendo que muitos espíritos têm uma tendência de permanecer num local desta forma ou daquela, frequentar este ou aquele outro lugar, então Kardec elaborou algumas perguntas que foram respondidas e que vêm trazer para todos nós esclarecimento. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou também às coisas? Os espíritos podem se apegar à casa, carro, família, à empresa, ao emprego? É isso que Kardec está perguntando. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se a objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, podem ainda espreitá-los e guardá-los, né? No livro Ação e Reação lá, então, o avô do André Luiz, o ouro que ele tirou da irmã, ele ainda estava apegado a ele, né? Mesmo no mundo espiritual, agarrado lá àquela lama fétida do local onde ele encontrava. Então, sim, os espíritos, assim como nós, têm as suas paixões, têm os seus gostos, e deles têm dificuldade de se afastar. Os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares? Aquela casa que está fechada, aquele galpão que está abandonado, aquele castelo, ou isso, a igreja, é isso. Os espíritos errantes têm predileção por alguns lugares? O princípio aqui ainda é o mesmo. Os espíritos desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, aos que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas são sempre espíritos imperfeitos. Ou seja, os espíritos, eles preferem a coisa do espírito, quando evoluído, quando tem conhecimento, quando já tem informação. Então, locais e coisas não têm importância para eles. Eles preferem outros espíritos, familiares, afins e benfeitores. Mas também tem aqueles que ainda têm dificuldades em se desfazer das coisas terrenas. Tem fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como vão a todos os outros. A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos locais, atribui aos espíritos efeitos muito naturais. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, e por espectros o grito de um animal ou o sopro de um vento? Os espíritos gostam da presença dos homens e, por isso, preferem os lugares habitados por certos lugares. Então, não é por causa de ruína. Muitas vezes uma janela bate, a gente fala, é um espírito. Você deixou cair qualquer objeto? É um espírito. Não, isso é muito mais uma crença nossa, isso é muito mais uma crendice nossa, isso é muito mais uma superstição que nós carregamos. É claro que os espíritos preferem viver ao lado dos homens,
que fornecem para ele as energias, os fluidos, que fornecem para eles aquilo que eles precisam. Eles ficam junto de quem fuma, junto de quem bebe, junto de quem está ali na gula, junto de quem fala palavrão, mas também tem aqueles que ficam junto de quem faz oração, que vai na casa espírita, que vai na igreja, de quem pratica caridade. Os espíritos não é questão da ruína, é que às vezes são espíritos apegados. O espírito tem dificuldades de sair da casa que ele comprou, que a família, e que ele agora, para ele está vivendo, não sabe nem que morreu, então ele continua vivendo ali. É isso que ele está falando. Sendo assim, por que é que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Quer dizer, os espíritos têm preferência também pelo dia da semana? São espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo ou dão nomes infernais. Mostrar-lhes que são todos tolos e eles nunca mais voltarão. Então, uma recomendação de Erasto, que é muito importante. Erasto, ele nos ensina que pergunte a uma pedra e ela lhe responderá. Pergunte a um pedaço de madeira e vai te responder, porque, segundo ele, tem sempre espíritos levianos e zombeteiros que vão rir e se divertir com os nossos medos, mas principalmente com as nossas superstições. Eles não têm responsabilidade com o que eles estão falando. Então, somos nós que os atraímos com as nossas perguntas e com a nossa vivência. Qual a origem da crença em lugares assombrados? Considerando que as crenças populares sempre guardam um fundo de verdade. O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre, esse aspecto taciturno, escuro, principalmente de filmes, né, fere a imaginação, e esta leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos que acalentam na infância. Então, os zumbis preferem os lugares abandonados, os fantasmas vão sempre conviver nesses ambientes escuros, mas é muito mais porque é mais fácil você ser notado. Por que nós dificilmente vamos ver fantasma durante o dia? O médium vidente, ele tem essa visão, ou uma aparição, mas os fantasmas, os lugares assombrados, mesmo nos filmes, nos livros, eles estão relacionados à escuridão à noite, que é o que facilita para eles serem enxergados, para eles serem vistos. Os espíritos que costumam reunir-se escolhem dia e horas para fazê-los. Os locais assombrados, cemitério, as pessoas vão ver, eles preferem, vão lá naquele barracão, vão lá onde era aquela empresa, vão lá onde era um bar, vão lá onde era uma boate, vão lá onde era isso ou aquilo. Eles escolhem dia e hora para se reunir, como se estivesse marcando uma reunião mediúnica ou uma palestra numa casa espírita. Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para os usos dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem em caso algum. Essa contagem de um dia de 24 horas, a hora de 60 minutos, um minuto de 60 segundos, uma semana de 7 dias, um mês de 30 dias, essa é uma contagem que só acontece na Terra. No mundo espiritual, cada planeta, cada orbe, cada região tem a sua própria contagem. Então, Kardec, André Luiz ficou 8 anos no umbral, mas diz ele que parecia que era 2 dias. Camilo Castelo Branco ficou 8 anos no Vale dos Suicidas, mas para ele parecia uma semana. Diz ele que todo dia escutava o estampido e sentia o sangue correr. Então, a contagem de tempo é outra, e o de dia também.
Qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? Da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam de serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, a não ser nos contos. A mesma coisa. Tem gente que rende mais no trabalho na parte da manhã, tem gente que rende mais na parte da tarde. Para algumas pessoas, segunda-feira é uma tortura. Para outros, o melhor dia para se trabalhar é na sexta-feira. Então, tudo isso somos nós que criamos. É de acordo com as nossas necessidades, os nossos gostos, o nosso aprendizado. Não existe uma regra geral. É preciso saber separar o que é lógica e razão e o que é uma superstição infundada dentro da nossa existência. As preces que se fazem sobre os seus túmulos são mais agradáveis para eles e os atraem mais dos que são feitos em outros lugares? A prece é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais sincera e fervorosa for. Ora, junto de um túmulo venerado, as pessoas se concentram mais, pois o que atua sobre o espírito é sempre o pensamento, como falamos. Então, se você vai no cemitério, vai ter sempre aquele túmulo que as pessoas falam que faz milagre, que ali você pode fazer um pedido. A mesma coisa é na igreja, a mesma coisa é na casa espírita. Quando você está assistindo a uma palestra, quando você está assistindo uma missa, quando você está assistindo um culto, são várias pessoas vibrando na mesma frequência. E isto tem um poder maior. Podem muito mais desencarnados serem socorridos e atendidos em suas necessidades. Então, não é o local, é a fé, é a confiança que nós temos. É claro que, orando em conjunto, nós estaremos fortalecidos. Uma vara quebra fácil, mas várias varas formam um feixe, e o feixe é mais difícil de ser destruído. E, finalmente, diante disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença de que existem lugares mal assombrados. Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio até que desapareçam as circunstâncias que o faziam buscar esses lugares. Então, sim. Então, o espírito quis ficar lá naquela fábrica abandonada, porque ali ele tem liberdade, não tem ninguém rezando, não tem ninguém xingando, não tem movimento, não tem energia dessa ou desta forma. Mas a partir do momento em que vai lá, se faz uma reforma, pinta a parede, troca o piso, você tem movimento, eles não têm mais razão nenhuma para ficar lá. Eles acabam indo procurar outros lugares. E é nessas circunstâncias que nós vamos. Por isso que onde estivermos e com quem estivermos, nós temos que ser sempre representantes do Evangelho. Onde estivermos, nós temos que refletir o Cristo que existe em cada um de nós. Nós temos que levar sempre a misericórdia divina. Então, se aquela casa é mal assombrada, você vai lá com alguns amigos, faz uma prece. É um espírito que não sabe, de repente, que desencarnou, é um espírito muito apegado à matéria, mas não é para chegar lá também e dizer, olha, você morreu, o que você está fazendo aqui? Você não precisa mais disso. Não, não é. Olha, olha os amigos que estão aqui, eles vieram aqui para te oferecer ajuda, auxílio. Não, é um diálogo fraterno, é um diálogo esclarecedor, onde o espírito vai ser atendido nas suas necessidades, sem ofensa, sem obrigação, sem termos que convencer. Os espíritos desencarnados, nessas condições de aparições, visões e principalmente as assombrações e os lugares assombrados, são espíritos que precisam de prece,
de ajuda. Em todos os lugares, nós temos que lembrar sempre que os espíritos desencarnados, sejam eles obsessores, sejam os que estão perdidos, são gente como nós, são seres como nós, que também estão aprendendo e que também precisam de muita compreensão e de muito entendimento. E que Deus tenha piedade de todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.